No estágio em que se encontra a reprodução assistida, a gente pode pensar que tudo é possível, né? Mas nem tudo parece que é possível. Então, vou perguntar para o doutor Arthur Dizi, que está aqui comigo mais uma vez com muita alegria. Doutor Arthur, por exemplo, reprodução assistida tão evoluída, eu penso que seja possível escolher, por exemplo, a cor do olho da criança que eu vou ter, o cabelo, o sexo. Isso seria possível, teoricamente, não seria? Então, a gente tem, né, na reprodução assistida um código de ética, né, que tem que ser levado muito a sério, porque as pesquisas que a gente tem em reprodução, elas vêm do reino animal, e hoje em dia é possível você clonar, por exemplo, o teu cachorro de estimação, clonar o teu melhor cavalo, clonar a tua melhor vaca, né? Então a gente poderia avançar também nas pesquisas de clone humano, só que não é ético e não pode. Então a gente não tem esse tipo de pesquisa nesse sentido. Por quê? Porque para cada clone perfeito a gente tem inúmeros clones alterados. Se você tem um clone uma vaca alterada, desculpa, você faz bife, né, do que está alterado. Agora imagina uma pessoa alterada, minimamente, a gente não suporta ter um dedinho a mais, né? Então, entre essas coisas é que a gente tem a ética na reprodução assistida, que é discutida de país para país, de religião para religião, e isso é levado muito a sério. Então, a gente tem tecnologia para fazer um grande número de seleções no embrião. Né? Por exemplo, de saber o sexo. Né? A gente não é o embrião, sei lá, azul masculino, cor-de-rosa feminino, colocando aí meio simples aí gênero e sexo. Né? Agora, a gente não pode fazer o tratamento de reprodução assistida para escolher o sexo, porque isso é tido como antiético, um tipo de discriminação. Eu até entendo que um casal que tenha 3, 4 meninas tem o desejo de ter um menino. Então, né? Sei lá, hoje em dia fala com o Papai do Céu, mas a gente tem tecnologia para ter o sexo do embrião e saber e afirmar com 100% de certeza? Temos, né? Mas nem tudo que a gente pensa a gente pode fazer. Por exemplo, isso está bem desenvolvido, né? O estudo genético no embrião te dando uma probabilidade daquele embrião ter doenças crônicas. Então, de ter hipertensão, de ter diabetes, né? Que é o... Agora, onde que a gente vai parar? Onde a nossa sociedade vai parar nesse sentido? Será que é ético a gente deixar uma pessoa não nascer, porque ela vai desenvolver eventualmente hipertensão? E o que será a hipertensão daqui 20, 30, 40, 50 anos? Será que a gente não vai conseguir tratar geneticamente a hipertensão? Então, se a gente entrar nesse tipo de situação, né, é muito complicado. Aí vira o admirável mundo novo, né, que está nos livros. Mas será que ninguém faz? Olha, a gente teve um grande avanço de uma correção genética no embrião na China. Não sei se você lembra, de um cientista chinês que fez e foi preso. Sumiu. Bom, na China vira e mexe as pessoas somem, né? Então, a gente tinha um cientista italiano, Antinori, estou falando o nome assim porque ele publicava, e ele tinha uma contagem regressiva para mostrar o primeiro clone humano. Ele também, quer dizer, em algum momento isso é barrado, né? E a gente, pelo menos, não tem notícia oficial, científica, né, desse tipo de situação. A escolha do sexo até é mais simples, porque isso dá para ficar entre intramundos, né? Mesmo sendo ético, né, eu não duvido que... A gente tinha uma proteção disso no Brasil, que era proibido, você podia fazer estudo genético, o subproduto do estudo genético, do PGTA, é o sexo do embrião.
E a gente proibiu, né, o Conselho Federal de Medicina, que dita as normas, proibiu colocar no laudo. Então, o laudo do embrião euploide, ou normal ou anormal. Agora, se é sexo masculino ou feminino, isso não vinha no laudo. E não é que as pacientes, a nossa brilhante justiça também, entre todos os canais, né, as pacientes começaram a entrar na justiça dizendo que era direito delas saber o sexo do filho delas. E a justiça dava ganho de causa. Então, a gente cansou de ficar levando bola nas costas. Mas você não escolheu esse sexo. Mas se você... Você não escolheu o sexo, mas você tem o livre-arbítrio de pedir para a clínica transferir o embrião 1, o embrião 3 ou o embrião 5. Ah, e aí você sabe que esse é feminino e porque no laudo já está lá, embrião 1 feminino, embrião 2 masculino, embrião 3 masculino, embrião 4. Então, é como você vai negar para um casal que eles querem que transfira o embrião 1, independentemente né? Então, vamos lá, né, Isabel? Eu acho que o livre-arbítrio está aí, né? E agora outros, clonagem, determinar, né, uma transferência embrionária de um embrião com risco grande, não de ter um tipo de câncer letal, mas de ter doenças crônicas, hipertensão, obesidade, diabetes, calvície, miopia, isso não tem fim, né? Isso não dá. Né? Dá para a gente evitar a transferência de um embrião com Down, dá para evitar, também não dá, que é uma outra coisa bem frequente que nos é comentada, mas aí não é nem questão de ética, aí é uma questão de tecnologia ainda, da gente ter um diagnóstico pré-implantacional do autismo. Você sabe que a gente vive uma epidemia, não sei, de aspecto autista, né? Então, parece que existe uma correlação com a idade paterna avançada. Nesse mundo da reprodução, a gente sempre tirou o homem dos problemas, né? Desde que a gente sempre a mulher. E quando se inventou a ICSI, a injeção histoplasmática do espermatozoide, então um homem com praticamente pouquíssimos espermatozoides, com um fator masculino super severo, tem a capacidade de ter sucesso no laboratório. Então o homem realmente ficou fora, né, dessa história. E com as medicações vasodilatadores para disfunção erétil, coisa e tal, quer dizer, todo homem funciona em algum momento, se quiser, nesse sentido. Mas o que aconteceu agora? Por que está se levantando essa bola? Nos países onde se tem os registros de natalidade bem determinados, se consegue fazer uma correlação. Né? Então se vê tantas crianças com Down, tantas crianças com autismo. Qual a idade dos pais? E começou a se ver uma curva ascendente quanto mais velhos são os pais, normalmente acima dos 50 anos. Né? Então tem que se pensar também nesse cruzamento aí do... Mas não é muito frequente isso, né? Não sei. A gente tem visto uma maior... Não sei se se faz mais diagnóstico. Aí tem que perguntar para os psicólogos, para os psiquiatras. Não sei se se faz mais diagnóstico. Não sei se o diagnóstico ele é mais abrangente, porque o conceito de autismo mudou um pouquinho nesses anos. Antigamente era uma coisa mais restrita, uma coisa mais... Hoje em dia se questiona o diagnóstico de autismo em várias situações, né? Mas a gente tem essa correlação, pelo menos está se caminhando nesse sentido de entender. O que não muda muito, né? Porque a vontade a necessidade e a vontade que um homem tem de ter filho mais velho, eu acho que se sobressai sobre esse risco. E eu vejo isso, né? Porque os segundos, terceiros casamentos são cada vez mais frequentes. E as mulheres jovens que casam com homens mais velhos, tudo bem casar, mas elas têm o direito de ter uma família, de ter filhos. Então o homem acaba tendo que participar dessa jornada, né? Mesmo mais velho. Então eu acho que é um pouco pela mudança aí da nossa sociedade,
nas novas famílias, os novos modelos de família também incluem, né, homens bem mais velhos sendo pais. Eu vejo na minha área médica, o que eu tenho de colegas que, com idade de ser avô, viraram pai, é impressionante, viu, Isabel? Né? Então, é por aí. É por aí. Bom, então, você não vai poder escolher nem a cor dos olhos, nem o sexo. Ainda não. O sexo ainda vai, né? Porque você pode escolher um embrião, aí você, né, de alguma maneira... um pouquinho do casal decidir ali, né, o que quer. Bom, você acha que ainda vai poder? Depende de como a nossa sociedade vai. Se é uma sociedade mais pluralista, uma sociedade... Talvez sim, né? Talvez, se é uma... Quem decide isso, eu acho que é a sociedade, né? Mas que a gente tem tecnologia para ter esse tipo de resposta, sim. Né? Agora, a sociedade é que tem que dizer se quer ou não quer esse tipo de interferência. Pois é, a tecnologia tem, mas a ética também tem, né? Exato. Obrigada, doutor Arthur. Até a próxima. Ai, ai, ai. Eles amam o Volpe, ficam em cima do Volpe. Então, o piado deles sai no vídeo inteiro. Eles mas amam cadê o eles? Eles amam. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my heart. So kiss me, my sweet, and so